Fala meu querido, fala minha querida. Cá estamos nós, Rony Moreira, conversando diretamente aqui dos nossos estúdios, eu me sinto até chique falar, nossos estúdios do ObvioCast, e gravando hoje o Ponto de Virada. E eu tô com uma pessoa, que essa pessoa ela já disse logo de cara pra mim assim, cara, eu não sou o cara certo para você chamar num ponto de virada, eu sou um cara bege, sou um cara normal. Vamos ver se esse cara realmente é tão normal e tão bege assim? Vamos falar um pouquinho sobre quem é esse camarada. Ele é nascido em Campinas, mais especificamente em Sousas. Ele fez questão de dizer para mim assim, eu nasci e me criei em Sousas, como se Sousas fosse uma cidade à parte. Sousas é de Campinas. Mas a gente vai conversar sobre isso depois, que parece que é um cara que gosta bastante ali daquele distrito de Sousas. E ele viveu a vida inteira dele praticamente no acampamento Betel. Morou com os seus pais e uma irmã e depois se casou com a Camila e foi pai de 3 filhos, sendo a Elisa, o Arthur, o Timothy e atualmente ele atua, na verdade não atualmente, há muitos anos ele já empresaria nas áreas de marcenaria, dedetização e ele administra também esse acampamento Betel que eu comentei com você. Está com a gente aqui o Dominique Lipsi. A ele aí. Olá pessoal, beleza? É um prazer estar aqui. Como eu já mencionei, eu imagino que a minha vida não é tão interessante assim, mas o Rony eu acho que consegue tirar coisas da gente que nem sempre a gente imagina que vai ser coisa interessante. Extrair Vamos lá, isso daí. Um detalhe importante. No meu RG tá escrito Sousas. É verdade? É. Não, porque na época era... Não sei. Tá escrito Campinas Sousas. Eu não sei porque não existe Campinas Barão Geraldo. Eu não sei se tem. Mas o meu RG tá Campinas Sousas. Que interessante isso. Eu não sabia que... Importantíssimo esse detalhe. Porque você me falou assim, eu nasci em Sousas. Eu disse, Sousas é um distrito de Campinas. Você que não conhece a região aqui, nós temos grandes regiões em Campinas e existem 2 competições diretas em distritos que são relativamente parecidos da estrutura. Sousas e Barão Geraldo, né? E a gente fala que Barão Geraldo é melhor. Ele vai falar que Sousas é melhor. Se é para falar de campo e natureza, não discuto. Sim. Campo e natureza, Sousas é concurso, é maravilhoso. Então não dá para falar disso daí. Inclusive, cara, falando sobre campo e natureza, você sempre tá com esse visual. Um visual meio de lenhador americano. Isso aí é coisa da criação. Meu pai, meus avós, eles vieram para cá como missionários. Uhum. Meu pai sempre foi meio cowboyzão, assim, né? Esse estilão meio country, assim. E eu cresci com isso e aprendi não aprendi a me vestir direito, né? Me visto dessa forma. Você tem estilo, cara. Eu tenho estilo, esse acaba sendo o meu estilo aí, que é do estilo Lipsi aí. Ó, pouca gente sabe, mas quando a gente vai trazer uma pessoa para conversar aqui, a gente faz um bom briefing antes, aí a gente roteiriza a conversa, a gente entende um pouco a história dele. E o Dominique é uma coisa super legal, o Nick, vou chamar ele de Nick, que é mais fácil, ele é uma coisa interessante que eu não o conheço. Quando eu digo que eu não o conheço, vocês pensam que é brincadeira, mas eu não conheço mesmo. Nós congregamos na mesma igreja, eu vejo muitas vezes passando, nos cumprimentamos, mas eu acho que nós nunca nos falamos mais do que 1 minuto. Não. Nunca, né? Eu assisti umas aulas suas, a gente conversou muito só pouco. Lá, muito ligado pouco, com coisa de aula só e nada. Mas é interessante que existem algumas pessoas, e você é uma dessas pessoas, que parece que... mexe com alguma coisa positivamente com a gente, que é tipo assim, não estou falando só de você, mas assim, tem pessoas que elas mostram antipatia ou simpatia, tem pessoas que mostram que você pode se aproximar dela ou pessoas que te afastam. Você passa pra gente uma impressão, estou falando para mim especificamente, uma impressão de ser um camarada na sua, tranquilão, vou criar o seu perfil para mim, que é um cara que não gosta de aparecer, não gosta de estar em evidência, é um camarada bem determinado nos seus pensamentos, na sua postura, é um camarada que não liga muito para tudo que as outras pessoas costumam ligar, é um cara que está mais voltado para as coisas de si próprio, mas passa muito verdade, passa muito um cara que, sendo assim, eu vou até dizer um pouco, vou colocar até um adjetivo para isso daí, que é assim, o pessoal do Pernambuco, eles falam assim, é um papel de embrulhar prego, é o cara mais grosso.
É um cara mais rústico. Ok. Mas qual que é a sacada desse cara mais grosso, mais rústico? É o seu Lunga. É aquele camarada que, assim, quando eu gosto, quando eu não gosto, eu não gosto, e você fica sabendo facilmente se eu gosto ou não. Errei na minha análise? Não, é por aí. Eu gosto, eu não gosto, eu não vou ficar fazendo doce, né? Mas eu procuro estar sempre disposto a ajudar, né? O que precisa de ajuda, não sempre o que quer ajuda, mas o que... Nem todo mundo que te pede ajuda será ajudado. Exato. Então, eu procuro, né, avaliar. Tenho aprendido a fazer isso com alguns amigos, né? Avaliar a situação e não sair ajudando todo mundo que fala que precisa, mas ajudar quem precisa, e tem bastante gente precisando de ajuda, né? E bastante gente merecedor de ajuda, então a gente procura fazer a ajuda aí. Hoje você está com quantos anos? 36. 36 anos? Eu Cara, faço 37... Não, desculpa, 47. Não, é 40. que assim, quando você falou 36, eu falei, cara, o cara rodou de pneu murcho, Murcho. né? Para 47, Você eu já estou rodou- estragado. Tá Já estou de estragado. 47. Mas você tem Entendeu? 46 ou 47? Eu faço 47 daqui semanas. Vamos ficar com 46, Vamos, então, né? boa. Vamos ficar no 46, que 46 é legal. Mas assim, me impressionou, você falou 30 e pouco. Eu falei, cara, esse camarada tá bem mais mal conservado do que eu. Sim, Né? sim. Tá, rodou com um pneuzinho murcho, fez as coisas. Ô, Nick, você falou que os seus avós, eles vieram para cá para ser missionários. Sim. Vamos um pouco para os avós. Quem são seus avós? Eles vieram da onde? Missões do quê? Tá bom. Meu avô... eu começo a... Meu avô não era tão bege. Ok? Meu bisavô, ele foge da Itália porque achou que tinha matado um cara lá. Então, ele estava brincando... Estavam brincando com o irmão dele, bulinando o irmão dele, pegaram a jaqueta dele, fizeram uma bolinha e começaram a chutar a bola do irmão dele. Ele chegou e arrebentou o cara na mão. Uau! Quebrou o cara de deixar o cara largado no chão. A polícia foi na casa dele, bateu na porta da frente, ele saiu pela porta de trás, entrou no navio e foi embora para os Estados Unidos. Esse é meu bisavô Giuseppe. Entrou em Nova York, nos Estados Unidos, ficou lá. Meu avô nasce nos Estados Unidos, descendente italiano. Naquela época em que se faz italiano, né, muitos deles entraram ou trabalharam para a máfia, e meu avô foi um desses. Né, a especialidade dele era botar fogo em casa. Ele punha fogo nas casas. Né? E ele... vida que segue, se converte e decide sair da instituição onde ele trabalhava. Né? Pediu para sair. E pediu afastamento. não se sai Não tem como. desse lugar. Né? E então ele conta a história, que ele estava trabalhando na sapataria depois disso, passaram com o carro e metralharam a sapataria. Né? Aí ele fica escondido por um tempo e tal, e não veio para cá fugido, né? Mas ele se converteu e tinha o desejo de trabalhar com os índios aqui no Brasil. Se converteu nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. Período que ele se afastou do trabalho que ele fazia. Isso, exato. Né? Ele se afasta do trabalho que ele fazia. Aí casou com minha avó. Ele queria de todo jeito lutar na Segunda Guerra. Tentou entrar no exército, não conseguiu. Tentou entrar na marinha, não conseguiu. Tentou entrar na aeronáutica, não conseguiu. Ele tinha um homem muito forte, mas ele tinha pressão alta na parte superior do corpo e pressão baixa nos membros, nas pernas. Né? Interessante isso aí, um caso... Problema de circulação. Circulação. O coração dele tinha algum estrangulamento no coração, inclusive isso aí vai ser interessante daqui a pouquinho para a história dele. Ele vem para o Brasil e depois da guerra, 48, ele chega no Brasil com a família e se apaixona pela região aqui de Valinhos, Vinhedos e Joaquim Gide Souza, muitos italianos ali, então ele acaba ficando em Souzas. Começa uma igreja em Souzas, né, uma igreja evangélica em Souzas, a primeira evangélica de Souzas, né, não tinha nenhuma igreja até então, e ele sempre quis trabalhar com jovens também. Mas a questão do coração dele, né, essa circulação, ele teve que ir para os Estados Unidos fazer alguns exames e descobriu-se que ele tinha que fazer uma operação no coração. Ele disse que foi uma das, assim, naquele hospital que ele mexe, foi uma das primeiras operações em coração que se fez. 50, alguma coisa. E, inclusive, fizeram a abertura nas costas dele, não foi na frente.
Entendi. Não sei como que é hoje também, imagino que seja pela frente, mas o dele foi pelas costas, ele tinha uma baita uma cicatriz nas costas. Para fazer essa operação, ele precisava de recurso financeiro. E as igrejas ajudaram ele, deram o recurso necessário para ele fazer a operação. Meu avô conversava muito com todo mundo, né? Um evangelizador nato, né? Adorava conversar e contou o que ele estava fazendo, ele estava no Brasil e tal. O médico falou assim, legal, tal. Meu avô foi pagar o médico, não vou cobrar de você não. Essa operação aqui vai ficar na faixa. Investiu nele. Isso. Isso nos Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos. Tá. Meu avô pega e foi devolver o dinheiro para as igrejas. Olha, o cara fala, seu Domingos, não tem como devolver. Não tem como devolver mais, sabe? O pessoal fica aí com o dinheiro, compra o que você quiser, sabe? Investe em... Invista que Deus direcione você do que fazer. E ele volta para o Brasil e compra o terreno do acampamento com esse recurso. Entendi. E aí montam um acampamento, ele sempre quis trabalhar com jovens, né? E montam um acampamento bíblico Betel em Sousas, onde a gente tem até hoje nossos encontros lá. Então, essa aí é a história do meu avô paterno. Né? Que interessante. Não, e é interessante assim, né? É claro que a gente está fazendo a versão muito curta, mas a conversão dele deve ter sido bastante impactante, né? Porque você tira essa pessoa daquele lugar onde ele trabalhava, mas dificilmente se tira características que estão dentro dessa pessoa. Por mais que ele queira afastar-se daquilo ali, né? Sim. Deve ter sido uma coisa bem forte. Bem forte. Assim, ele era um homem muito boxeador, né? Grande. Ele não era alto, mas era troncudinho. Imagina um italianinho, né? Troncudinho e tal, é meu avô. Né? E assim, a disciplina que ele fazia nos filhos nem sempre era vem aqui e tal, saía na pancada com os filhos e tal, né? E minha avó saía correndo, na cabeça não. Uau! Aleja, mas não mata. É mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso, né? Mas ele cresceu num ambiente muito violento, né? E isso aí, né, como você disse, isso não vai embora. Né? Isso aí era natural para ele. Esse tipo de situação. E o acampamento Betel, eles criaram, já tinham filhos? Não tinham filhos? Já tinham. Meu avô veio para cá com, acho que 4 filhos e teve a quinta, né? São 5 filhos. Meu pai teve 4 irmãos, né? 2 irmãs e 3 irmãos. E 2 irmãos e ele era o 5º filho, né? O quinto não, ele era o penúltimo. Mas o pai era o penúltimo. Penúltimo. Tá, vamos agora para... O acampamento Betel já existe, então, desde 1950, 60? Isso, é isso? 50 e pouquinho. E a igreja que foi fundada na ocasião, ela ainda existe? Ainda existe. Ainda existe. Tem vinculação com alguma denominação? A denominação deles é a denominação chamada Irmãos Unidos. As igrejas são casa de oração. Uma igreja já foi bem mais forte do que ela é hoje. Ela tem diminuído um pouco. No sul de Minas, em Minas, em Minas, Espírito Santo, ela é uma igreja, né, mais forte. Um pessoal que é muito legal. O pessoal leva muito sério os estudos da palavra de Deus. Eles não têm um pastor como os batistas têm. Né? Eles têm um presbitério, então são homens, né? Mas eu sei que quando a gente frequentava aquela igreja, era muito interessante que, por conta deles levarem tão a sério o estudo da palavra de Deus, eram conversas que giravam em torno do estudo bíblico. Né? Então era muito interessante. A ceia, como a gente vê na igreja hoje, é uma ceia que a gente chama de dirigida. Alguém vai lá e tem uma mensagem. A ceia deles era uma ceia aberta. No sentido de que qualquer pessoa podia falar. E era interessante que naquela época, porque tanta gente era espiritualmente madura, né, tinha conversas e exposições bíblicas muito interessantes e muito proveitosas. Né? E você cresceu nesse ambiente? Cresci nesse ambiente. Tá, deixa eu primeiro colocar o seu pai nisso, aí o seu pai vai colocar você, e aí eu vou colocar você. Vamos lá. Aí, seu pai já era o penúltimo filho, ele cresceu nesse ambiente também lá no acampamento, o seu pai. E deu seguimento também administrativo no acampamento ou não? Positivo, exatamente. E aí casou-se? Casou-se com minha mãe,
a parte materna também eram missionários que vieram para o Brasil, ingleses. Dos avós maternos também? Os avós maternos também. Cara, você não tem como fugir do evangelho de jeito nenhum. Então, Né? não tem. Na verdade, você podia fugir, claro, né? Sim, O evangelho não é hereditário, né? Mas estava difícil, estava exposto. Eu comentei com você que eu não lembro da minha conversão, né? Isso é interessante. Isso é interessante. Mas meus avós maternos, eles também eram missionários e eles tinham uma casa, tipo uma casa de repouso. Eles moravam no Rio de Janeiro. Uhum. Meu avô, ele não era missionário, mas ele estava muito... O pai dele era missionário, meu bisavô era missionário. Né? O seu Remígio conheceu ele. Ele no Rio de Janeiro. E meus avós tinham essa casa de repouso, então missionários do Brasil todo iam para lá. Quando iam para o Rio, ficavam na casa dos meus avós maternos. Você lembra do nome da casa de repouso? A casa não era lá no alto da Boa Vista, não tinha um nome da casa de repouso. Assim, ela era a casa do Olavo e da Elizabeth. Entendi. Então eles iam lá e ficavam lá. Meus pais, né, meus avós foram ficar lá uma vez. E levaram meu pai. Meu pai falou que viu minha mãe descendo a escada, apaixonou, acabou. Foi aí. Então, né, desse dia em diante, eles já decidiram ficar juntos. Já, né, em pouco tempo, meu pai já proposed. Como fala? Fez o casamento. Propôs o casamento. Isso, propôs o casamento. Propôs o casamento, né? E... Então, eles, desde então, estão lá. E aí, meu pai tinha parte no acampamento, né? Ele já, desde molecão, já ajudava a ser conselheiro no acampamento, coisas que meus filhos fazem hoje, né? Ajudam bastante também. E depois, mais tarde, começou a fazer a parte administrativa do acampamento e seguir com isso. Seu pai? Meu pai. Tá. E ali, você teve... Aliás, seu pai teve você e sua irmã. Sua irmã é mais velha ou mais nova? Mais nova. 1 ano, cara. Tinha uma raiva disso, porque quando você é moleque, né? A menina desenvolve um pouquinho mais rápido que o moleque. E eu sou mais velho, cara. E os caras faziam essa pergunta pra mim, né? Quando olhavam pros dois. Quem que é o mais velho? Nossa, parece ter gêmeos, né? Nossa, eu ficava louco da vida quando me perguntavam isso. Hoje podem perguntar se ele é mais velho à vontade, né? E eu, pra ajudar o burrão, repeti uma série e fui parar na onde? Na sala dela. Colocando ela na mesma sala. Para mim foi excelente. Daí ela fazia os trabalhos, eu ia na cola dela. Então acabou sendo muito bom, né? Mas ela é mais nova que eu, 1 ano. E mora atualmente em Campinas? Ela mora em Boa Vista. Ela é missionária com os Yanomamis. O Davizinho que teve aqui, a minha irmã trabalhou muito tempo com o Kurt, o pai do Davizinho. Entendi. Lá com os Yanomamis, né? Então, é muito legal que você fala assim, minha vida é bege. É super bege. Você tá percebendo que a vida dele é super comum, entendeu? Assim, comum para quem tá nesse mundo, né? Vamos lá, vamos evoluir, vamos continuar. Lá nesse acampamento, você e sua irmã foram criados, estudaram naquela região ali mesmo. Sim. Vida foi seguindo. Como é que foi tua infância? Minha infância, cresci no acampamento. Meus primos foram muito importantes na minha formação. Tinha um grupo de 7 primos, todos diferença assim, de 6 meses. Então tinha Giovanni, Joshua, Felipe, San, Chubby, eu e o Jesse. Né? A ordem não é bem essa, mas só éramos em 7 e inseparáveis, né? Então sempre juntos, brincando. Pro bem e pro mal. Brincando e brigando, né? Sempre. Então eu não tive irmão, mas tive esses 6 primos que fizeram uma grande diferença na minha vida. Sou grato por eles, né? Pelas experiências que a gente passou junto, né? Estudei no Notre Dame. Teve uma fase na minha vida que eu vim para Barão. Morei aqui, né? Dos 7 aos 14 anos. Mas eu bastante, né? Mas eu passava... A minha vida era mais em Souza do que aqui. Porque você tinha as coisas lá, né? Eu tinha... Então você morava aqui, mas ia para lá. Ia para o fim de semana, eu pegava... E nessa época não era tão... Ainda não é perto geograficamente, mas já tem estradas melhores e tudo mais, né? Nessa época era mais distante, né? Sim, era mais distante. Aí eu ia de ônibus, bicicleta ou cavalo. Né? Ia pra cara, Souzas. De cavalo? Cavalo. Pegava Dom Pedro a cavalo, cara. Super comum. Hoje você ainda tem cavalos? Não tenho mais. Não? Ficou no passado? Ficou no passado. Ficou muito caro para ter cavalo hoje. Né? Assim, ou eu não tenho mais dinheiro para ter cavalo hoje. Né? que o caro, o barato está relacionado a isso. Então, Mas nessa época você tinha cavalos por quê? Tinha lá ou tinha aqui? Lá.
Aham. E aí teve, atrás do Rio Branco tinha umas baias de cavalo, meu pai comprou um cavalo, uma vez deixou aqui também, e aí como o acampamento era grande o suficiente para manter um cavalo lá, eu ia a cavalo para lá, depois voltava para cá. Entendi. E fazia esse Barato, vai e cara. vem aí. Tava para fazer isso na época, a gente conseguia fazer isso. E aí tem um pouco do porquê que você tem essa pegada country, né? Esse negócio mais, né? Porque assim, não é o sertanejo, você tem uma pegada americana. Tanto que eu até falei pra você que eu imaginei que você era texano. Todo mundo fala isso, né? Eu tenho imaginei. uma amiga nossa foi pro Texas estudar lá em Lubbock, Texas, né? E Lubbock, Texas é tipo é o interior do Texas mesmo, né? E ela chegou lá e um comentário que ela fez com o pai dela, falou assim, pai, aqui todo mundo é primo do Timão, né? Tipo, né? Todo mundo é igual ao Timão, né? Meu pai. Então a gente tem essa, assim, de fato tem essa pega muita gente, mas você é do Texas, né? Vocês são de que lugar? Então tem muita essa muita cara. Você sabe que a Dominique que trabalha com a gente aqui, ela é é de lá, texana, né? Mas assim, quando eu falei para ela sobre você, eu falei, tem o Nick, e o Nick eu acho que ele é americano texano. A gente vai chegar porque que... Bom, a gente já sabe que você tem os seus avós que vieram dos Estados Unidos, beleza, mas eu percebo que os Estados Unidos está muito mais próximo de você do que apenas pelo seu avô. E aí você vai chegar lá, mas vamos devagar, vamos lá. Tá, vamos lá. Você teve essa sua infância ali. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, cara, poucas vezes eu fui em acampamentos, mas as vezes que eu fui, eu vi que tinha as pessoas da administração que tomavam conta ali. E aí você era um cara da administração, filho do administrador, um dos administradores que estavam ali. Você acabava se envolvendo com as pessoas das igrejas que iam para lá fazer acampamento? Não. Não? De moleque, não. Moleque, não? Não, eu odiava acampamento. Sério? Vocês estão na minha casa, cara. Vocês estão invadindo a minha casa, que é meu. Né? Não entende, né? Sim. Então, pra mim, eu não gostava. Esse acampamento era meu quintal, eu não queria que, né? Então, eu não era... A minha irmã, totalmente contrário. Gostava de acampamento, sempre se envolveu e tal, né? Mais tarde, na adolescência e na juventude, aí eu comecei a me envolver mais. E aí, a preocupação com os jovens, adolescentes, crianças, eu comecei, né? Hoje, né, uma paixão minha é trabalhar total, com isso. Né? Mas Você de participar de culto com o pessoal, de quando que isso começou a acontecer? Cara, eu fugia da igreja. Sério? Eu não era, tipo, eu ia na igreja porque tinha que ir. Entendi. Porque Você foi criado na igreja, mas a igreja não estava em você. Não, assim, eu não era um negócio assim, eu ia, conhecia o suficiente da Bíblia para ganhar os campeonatinhos de igreja, ganhar os prêmios e tal, mas não era um negócio que, legal, vamos, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era isso, a minha realidade não era essa, né? Era um pouco diferente. Mas, então... Eu não era assim, vou participar dos cultos, eu quero ver que esse fala, que aquele fala. Hoje eu sou muito assim, né? Eu quero saber, eu quero saber, né? Eu quero saber o que esse aqui tá falando, o que ele tá falando, se tá falando asneira, se o cara é bíblico, se ele não é bíblico. Então Você conhece as igrejas ali acontecendo no mais puro, né? Sim, Hoje em dia você tem essa possibilidade. Mas em nenhum momento, mesmo que você não tivesse esse chamado para poder buscar a Deus, você também não era o lobo procurando as ovelhinhas ali, ou não? Não. Você estava afastado, respeitava, estava ali, eles na dele, né? Cada um no seu e boa. Isso. Era isso. Era... Que bom, né? Bom pro seu pai, inclusive, né? Porque poderia ser pior isso, poderia, né? Isso poderia ser bem pior. Poderia ser bem pior. E você falou que você não teve um encontro, que você falou, cara, eu não tive um encontro. Falar, eu me converti quando isso... Não. Essa pergunta já te foi feita umas 200 milhões de vezes. E o que você responde quando alguém te pergunta? Cara, quando eu era moleque... E tinha o dia meu avô fazia lá o seu testemunho. Para dar o seu testemunho, falar como você se converteu. Eu falava o seguinte: me converti depois de uma pregação que meu avô fez sobre o inferno, eu estava com medo de ir para o inferno e me converti. Mentira. Você criou para poder... Criei para poder falar alguma coisa lá na hora, né? Não lembro como eu me converti. Desde sempre, meu pai incutiu em nós a existência de Deus. Ele deixou muito claro que nós éramos aquém de Deus, nós éramos pecadores, e isso foi bem incutido. Jamais e eu entendia, você conseguiria eu entendi muito bem essa parte, né? E me explicou que Jesus morreu na cruz, mas eu não lembro isso, cara, eu cresci ouvindo isso. Então não tem um dia que eu falei assim, entendi. Eu ouvi isso de berço, de criancinha, né? Então...
eu não tem nenhum dia que eu Teve posso... uma marca, aconteceu agora. Não. Tá, mas assim, como eu sou o cara que teve aquela, um dia mudou tudo, eu fico até tentando entender assim, a tua situação. Você, por ter ouvido falar que você era indigno da salvação e que isto não era pelas suas obras, mas pela graça e misericórdia de Deus, isso traz uma certa permissibilidade para você, muitas vezes a gente equivocadamente fala, então vou pecar. Isso acontecia? Muito. Mas e aí? Porque em algum momento esse pecado deixou de fazer parte da sua vida. Quando eu quero dizer o pecado, eu quero dizer uma vida de pecado. Sim. Quando você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai trocando de pecado. Sim, você vai mudando para outra coisa. Você vai mudando para outra coisa. Sim. Não é pecado. A maturidade, eu acho que é você descobrir que você é tão pecador quanto era antes. Que é a cebola, que você vai tirando a casca Sim. da cebola, você simplesmente vai muda o pecado. Isso. Então a minha vida de pecado continua. Né? Então não é nada assim. Mas você nunca foi um pecador contumaz? Porque, mais uma vez, vem para o meu lado, que aquele lado, puxa, eu era um caçador. Então, quando eu percebi que eu tinha que mudar, eu falei, não posso mais caçar. Tá. Caçar que eu estou falando Okay. né, namorador. Você tinha algum pecado de estimação que você falou, cara, eu preciso mudar isso daí? Que fazia parte do Nick, que alguém falava, cara, o Nick ele é muito briguento, o Nick é muito avarento, o Nick é muito orgulhoso, o que o Nick era muito que deixou de ser? Ainda entendendo que o pecado faz parte da existência da vida do Nick, da vida do Rony, da vida de todos nós. Tá. Eu bebia bem mais do que eu bebo hoje, né? Chegou a ser... Beirou quase assim, sim, de entrar. Meu pai se preocupava com isso, Uhum. né? Chegou a falar comigo, Nicão, você está exagerando e tal. Uhum. Então é uma coisa que não era legal, né? Não é legal, ponto final. E, cara, mas eu entendo que meus maiores pecados são egoísmo, que eu acho que é a raiz de todo pecado, né? Você pensar em você mesmo, preguiça, eu sou preguiçoso, e mentira, né? Mas sabendo disso, eu tento consertar. Hoje eu tento consertar, modificar. Antes eu me deixava levar pela... Deixa fluir. Né? Então, hoje, se eu para mim, o legal, se eu tiver uma série para assistir, ficar o dia inteiro assistindo uma série, cara, eu não faço, se deixar, eu não faço nada. Mas só para saber, isso é pecado? Eu tô frito. Vou ter que marcar um horário com os pastores para conversar aí, né? Aqueles assim, sério, é tão bom. Isso é o pecado de muita gente. Mas cá entre nós, assim, eu acho que homem, de um modo geral, é claro que existem as exceções, mas o homem em geral, o homem ele gosta de ficar mais na dele, mais tranquilo, mais preguiça, né? Mas eu acho que eu vejo outras pessoas, né, mais ativas, tem mais vontade de fazer as coisas do que eu. Se deixar, eu não faço nada. Se entrega mesmo. A formiguinha vai te acusar. Vai. Né? Entendi. Então, você vai ter com a formiga, o preguiçoso. Uns versículos que ficam na minha cabeça. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, né? E como é fácil não fazer, né? A mentira também, eu acho que... Né, até a mentira te viabiliza com os outros pecados, né? Entendeu? Então, é fácil mentir, né? Então, tem que estar, peraí, né? Você atende o telefone, eu tenho que me esforçar para ser verdadeiro, eu tenho que me esforçar para trabalhar. Não é um negócio que, né? Então, mas hoje eu reconheço isso, né? Então, talvez seja esse aí, eram os meus pecados. Eram os teus de estimação. De estimação. Né? E a sua irmã, ela era mais, vou usar o termo, espiritual? Ou não? Sim, ela era mais santinha, tá? A santinha. Mas se você perguntar para ela vai falar a mesma coisa, que ela era santinha, mas, né, não tocava o terror. Tocava o terror, assim, do jeito dela, né? Mas ela era mais... os pecados dela talvez eram menos evidentes que os meus, né? Então...
Não chamava tanta atenção. Não chamava assim. tanta atenção. A gente, Tá. A gente? a gente de moleque saía, eu e meus primos tal, saía, brigava bastante, aprontava bastante, né? Não éramos assim, tinha um lá que era mais caçador, né? Mas do resto, a gente a gente não era feio, né? Mas a nossa intenção não era, né? Pelo menos assim, não era sair para isso, né? Então eu preferia sair na mão, brigar com os outros do que arrumar confusão do que qualquer outra coisa. E graças a Deus, Deus tirou isso da gente, né? Melhorei um pouquinho. Que bom. Graças a Deus. Amém. Por isso. Ô, Nick, e o que foi ser criado como era agora, vou fazer essa mesma pergunta antes de falar como você foi criado, como era o seu pai e a sua mãe? Meu pai e minha mãe. Nessa época que a gente está falando da tua vida. Meu pai era esportista, gostava de esporte, fazia, né, sempre correndo atrás de alguma coisa, o oposto do preguiçoso, né? Ativos, sempre fazendo alguma coisa. Minha mãe, muito mais na dela. Minha mãe não era esportista, não fazia esporte nenhum, não lembro assim, eu lembro da minha mãe jogando vôlei talvez algumas vezes, mas não, né, nada. Minha mãe era médica. Meu médica, pai, qual a especialidade? Você lembra? Ela era Você clínica lembra geral, ela, né? Era clínica geral. E mais tarde, quando ela foi para Vilhena, ela se especializou em endocrinologia. É isso assim que fala? Eu conheço endocrinologia. Endocrinologia. É isso, eu não sei. Endócrino. Então, mas quando ela foi para Vilhena. Vilhena? Onde fica Vilhena? Rondônia. Uau. Eles foram para lá. Meu pai recebeu uma proposta de ajudar. Meu pai sempre quis ir para o Oeste brasileiro para ser missionário. Ele recebeu uma proposta de ajudar um gringo, um americano, a começar uma fazenda, e eles foram para lá. E isso é uma coisa da minha mãe. Minha mãe era assim: Timão, onde você for, eu vou junto. Entendeu? Então, uma pessoa que tinha um senso de submissão muito grande, de uma mulher bíblica muito legal. Uma auxiliadora mesmo. Isso. Né? Idônea, daquelas Idônea. que... Estamos juntos. Onde estiver aqui, a gente vai construir juntos. Embora, Vamos para Roraima. Rondônia, vamos. E os dois tinham uma veia missionária forte? Sim, tinha. E como era ver os dois na vida deles do dia a dia? Novamente, somos pecadores. Seus pais também eram pecadores. A pergunta é, como era a vida de cristão deles? Meu pai sempre, não lembro de meu pai não estudando para dar aula. Então, meu pai estava sempre estudando para dar uma aula, uma escola dominical, preparando alguma coisa. Você falou do Texas, né? No Texas, meu pai, não sei como ele conseguiu umas fitas de cassete e depois aqueles fitas de rolo, que os caras mandavam do Texas, de Houston, para o meu pai. E eu lembro do meu pai, de berço. Ele todo dia chegava da Monsanto, do trabalho, colocava uma fita para escutar uma fita, sentava lá e estava sempre estudando a Bíblia, sempre. Assim, uma das coisas que me admirava no meu pai era isso, estava sempre estudando a Bíblia. A vida devocional, a vida próxima. E a busca pela verdade bíblica era muito real na vida do Ele meu trabalhava pai. fora e também trabalhava na igreja? Ou trabalhava, nessa época que você está falando, parece que ele trabalhava você falou Monsanto. Monsanto. Meu pai nunca foi, ele virou missionário de tempo integral depois que ele estava depois que ele foi para Rondônia. Tá, até então não. Ele trabalhava, tocava o acampamento, tocava a detetização. Tá. Aí ele tinha umas máquinas de marcenaria, mas não trabalhava com isso. Ele usava marcenaria só para o acampamento, tá, né, para as coisas nossas, assim, demandas próprias. E ele era agrônomo, trabalhou na Monsanto muitos anos, né? E minha mãe médica, né? Então, a minha mãe, como eu falei, o ponto forte dela, né, eu acho que era a questão da submissão. Ela fez medicina e queria ser dona de casa. Que barato, cara. Eu conheço alguém assim. Conheço alguém assim. Conheço alguém que da nossa igreja, que fez medicina e é uma excelente dona de casa e médica também, né? E meu pai que arrumou o primeiro emprego dela. Ele que foi foi lá em Montemor, falou, uma vez por semana você vai dar um plantão. Ele foi lá, conversou com o pessoal do hospital lá e arrumou um emprego para minha mãe e pôs ela para trabalhar.
né? Então, uma vez por semana, eu lembro, de quarta-feira, ela ia, dava o plantão, a gente ficava com meu pai, né? Aí meu pai punha... Aí de quarta-feira era o dia que meu pai ia jogar squash. Então ele punha lá no Squash Cleto, ali no Cambuí, ele punha numa CGzinha, minha irmã e eu, e ia jogar squash, os três na motinho, né? Aí a gente voltava, parava ali na Avenida Brasil, no Jack in the Box. Sim. E comia lá um lanche lá e vinha. Mas esse era o dia que a gente ficava só com meu pai. Que né? barato. Mas meu pai e minha mãe, eles se davam muito bem, né? Eles... não consigo imaginar um sem o outro, né? Eles sempre... a gente sempre achou que meu pai ia antes, né? Pelo jeito dele e tal, né? Mas geralmente o normal é o homem, é, né? o homem ia antes, morre né? antes da mulher. E minha mãe né, falava, já era meio combinado, né? Que quando minha mãe ia vir morar com a gente. Né? Entendi. Mas foram juntos, então... Isso você já dando um spoiler. Tá. A gente vai chegar lá, calma aí. Tá, já entendi um pouco do relacionamento do seu pai com a sua mãe, já entendi do teu relacionamento com a tua irmã e do seu pai com sua mãe, com a sua irmã e com você. E como é que a coisa funcionava? Você se casou, você era jovenzinho, você tinha quantos anos? 25. 25 anos? 25 anos. 2002. Casou em 2002? 2002. E aí, como é que chegou a Camila na sua vida? Camila morava na minha casa. Ela era a melhor amiga da minha irmã. Então ela estava sempre em casa. Literalmente você casou com a melhor amiga da sua irmã? Literalmente. Ou seja, a sua irmã teve que defender ela mais do que você para seus pais? Eu acho que sim. Foi super tranquilo? Foi super tranquilo. Foi tranquilo. Eu lembro que eu namorava uma outra pessoa, né? Mas um dia eu estava a fim de desistir né? desse relacionamento e eu olhei para a Camila, nossa, tem uma parceira nessa pessoa aí, né? Acabou, não foi para frente, acabou ali. Mas meses depois eu estou andando na Dom Pedro de carro e eu vejo um ninho preto na minha frente. Passo o ninho, Camila. Eu sabia que ela estudava na economia. Falei, você quer saber, cara? Eu vou atrás dela. Fui para economia e tal, não sei o quê, bilhetinho no vidro e tal, não sei o quê. Aí que mas ali eu entendi que, vou correr atrás dela e não é para brincar. Vale a pena. Vale a pena. Ali eu decidi, assim, não é brincadeira, eu vou para, assim, conhecer mais, eu quero me aprofundar nesse relacionamento, não é mais para... Nunca tinha rolado nada antes? Tipo assim, um olharzinho, alguma coisa assim, só... Sim. Já tinha dado, já rolou umas faíscas já. Entendi. Mas naquele momento foi o momento que você falou agora. Foi o momento que eu... Entendi. Tá, vamos lá. Aí tiveram o primeiro filho, que foi a Elisa. Isso. Quanto tempo depois? A Elisa veio em 2004. Você casou em 2002? 2 anos depois veio a Elisa. Quanto tempo depois veio o Arthur? 2 anos, 2006 veio o Arthur. E a Temi veio 6 anos depois do Arthur. Já veio bem depois. Foi bem depois. Tá. Nesse intervalo de tempo, você já morava, já era casado, já tinha 2 filhos. Eu vou chegar na ocorrência dos seus pais. Tá. E aí você morava lá em... Eu morava em Souzas, mas não no acampamento. Tá. Eu construí uma casa, eu comprei um terreno antes de casar, para casar eu comprei um terreno e comecei a construir uma casa. E, cara, mudei, casei, eu estava construindo a casa. Eu morava, a casa tinha uma garagem, na garagem tinha um porãozinho, né, um quartinho, uma suíte, né, onde eventualmente ia ser a lavanderia. E a gente ficou morando lá. Então tinha um quarto, um banheiro, uma cozinha, e a gente morava lá, né. Quando chovia, gotejava tudo quanto é lado, mas a gente estava, né, feliz ali, né. E ficamos ali um tempo. A casa foi assaltada umas 2 vezes, que a gente trabalhava fora, tanto a Camila quanto eu, quando voltava, chegava em casa, construção, molecada entra, não estava tudo tão seguro, a gente ficou meio desgostoso com aquilo. Meu pai já tinha ido para Vilhena,
e a casa dele estava vazia. A gente pegou e falou, quer saber? Vamos mudar para o acampamento? É mais seguro lá, tal, a gente fica lá, termina a casa aqui, quando tiver tudo terminado, quem sabe a gente volta para cá. Nesse meio tempo eu acabei vendendo aquela casa e acabei ficando no acampamento, onde eu tô hoje. Ficou definitivamente. Mas de eu casar ali, aqueles primeiros anos, eu fiquei morando em Souzos, né, a 1.000 metros do acampamento. Bem próximo. Estava bem próximo. O seu pai deixou o acampamento para ir para Vilhena. Sim. E o acampamento foi tocado por você? Na época, quem estava mais ativo no acampamento era a minha irmã e alguns amigos nossos de São Paulo. Mas quem estava assim, bem à frente do acampamento era minha irmã, estava bem ativa no acampamento naquela época. Depois que ela casou, ela foi embora e uns amigos nossos ficaram, né, com o acampamento ali, na parte das temporadas que a gente fala. A parte administrativa, eu tenho um primo, né, que ele toma conta até hoje, tem feito um excelente serviço em relação a isso. Tá? Por pura ignorância da minha parte, o acampamento ele só funciona para igrejas evangélicas ou ele tem locações também, por exemplo, um casal quer passar um final de semana lá, não tem nada, eu posso passar lá? A gente só fecha grupos, né? A gente não fecha para... Não é por indivíduo. Se quiser, assim, alguém vem fazer um tratamento e precisa de uma suíte para ficar. A gente tem lá, a gente recebe a pessoa. Sempre, um missionário está vindo, passando aqui. Opa, vem ficar aqui, não tem... Né? A gente tenta ajudar nessa... Mas a nossa... Proposta é trabalhar com igrejas, né? E o nosso maior... propósito é nas nossas temporadas. O que são as temporadas? As temporadas são semanas onde as crianças vêm, entram no domingo à tarde e vão embora no sábado pela manhã. Então eles passam uma semana no acampamento ouvindo a palavra de Deus. Isso para mim é a coisa mais importante que tem. É uma semana que, eu vou falar infelizmente, a gente consegue ver a transformação na vida. É impressionante que a criança chega lá no domingo com uma cabeça e ele começa a ouvir a palavra de Deus de manhã, no almoço, à tarde, à noite, tudo gira em torno da palavra de Deus. E como a palavra de Deus é transformadora. Hebreus 4:12 é verdadeiro. O poder, né? Então, e quando chega na quinta-feira, eu falo infelizmente porque eu gostaria que esse privilégio de ver a transformação na vida das crianças fosse dos pais. Sim. Entendeu? Que os pais tivessem acompanhar o dia a dia, né? De estar lá com a criança, vendo essa transformação na vida, tá incutindo o que o Deuteronômio 6 fala, né? Ó, você vai incutir, literalmente, você vai doutrinar o seu filho na lei do Senhor. Né? Uma repetição. Uma repetição e tal, então, porque transforma, isso faz diferença na vida da criança. E eu ia falar projeto, proposta, esse desenho que é feito, ele é feito por vocês? Porque assim, a minha interpretação era de que você locava o local. Você não Sim, nós locamos. Também? Também. Tá. Hoje nós locamos o local, nós locamos por uma questão... Nós precisamos da verba para manter o local, mas o objetivo principal da Missão Cristã do Brasil é fazer essas temporadas. Né? São 2 semanas em janeiro, 2 semanas em julho, nas férias. Tá? Gostaríamos de fazer mais eventos, mas mão de obra é difícil. Né? Tem uma turma de voluntários fantásticos, pessoas fantásticas, né? Nós temos um diretor que é o diretor de temporada, um camarada super joia, né? Tem feito um serviço muito legal, tem ajudado a gente há muitos e muitos anos já, e para fazer esse trabalho. Então, o objetivo principal nosso no acampamento são essas semanas onde as crianças vêm aprender da palavra de Deus. Ô, Nick, é até legal que a gente está dando uma quebradinha um pouco no que a gente vai conversar, porque daqui a pouco a gente vai entrar nos momentos mais dolorosos da nossa conversa aqui, você já vai entender o porquê. Se uma igreja está ouvindo aqui, alguém de uma certa igreja está ouvindo a gente falar aqui, como é que o cara consegue saber qual é o programa de vocês, qual é a data que tem isso daí? Você tem Tem o site do acampamento Betel, que é acamp, né, com P mudo, betel.com.br, lá tem todas as informações. Eu imagino que tem Instagram do acampamento, mas eu não sei. Você não sabe exatamente. Eu vou dar uma procurada e eu coloco aqui embaixo para o pessoal olhar. Então, acamp... betel.com.br. Tá bom. E ali tem todas as informações. Tem as informações. Tá. Você conhece muita gente
você tem tua vida inteira, desses teus 46 anos aí, você trabalha, se não diretamente, próximo ao acampamento. Você viu muitas igrejas sendo abençoadas, muitas pessoas sendo envolvidas com isso? Bastante gente, muito. Assim, eu pensando aqui, muitos casais se conheceram no acampamento. Né? Muitos casamentos aconteceram no acampamento, inclusive pessoas da nossa igreja se casaram no acampamento. Barato. Muitas conversões no acampamento, foi assim. Mas sabe o que é interessante? Eu estou em Campinas faz 20 anos. Eu não me converti em Campinas, me converti em São Paulo. E não estou. A nossa igreja é uma igreja metropolitana, mas ela tem a vida própria. Então eu não tenho contato com outras igrejas aqui de Campinas. E por isso eu não conheço a vida cristã de Campinas. Minha vida cristã é a vida da igreja que frequentamos. Uhum. E eu não sabia disso. Eu estou falando sério, para mim é uma novidade. Eu estou sendo apresentado agora ao Nick, conhecendo a história dele, conhecendo o acampamento que você administra e toda a proposta que tem no acampamento. Eu não sabia. Se você pegar os testemunhos dos batismos, principalmente de crianças e adolescentes, você vai ver vários dos testemunhos, no acampamento Betel, eu ouvi falar, não sei o que, me converti no acampamento Betel, no acampamento Betel. Então, algumas vezes você vai ver isso aí, e isso é muito gostoso de ver, né, o trabalho que Deus tem feito através do acampamento, através do privilégio que a gente tem de poder contribuir para a obra do Senhor através dessas crianças. Por isso que a sua vida é assim, bege, sem graça. A vida sem graça. Tá. Vamos lá, se casou, você já tem seus 2 primeiros filhos, que o Timothy veio depois. Sim. Seus pais, sua mãe médica, seu pai agrônomo, eles tinham aberto mão daqui do acampamento, foram para Vilhena. Em Vilhena estavam ajudando um pessoal de uma fazenda, isso. Para construir algum projeto ligado com o Evangelho. No começo era ligado com o Evangelho, o cara prometeu... falou que ia construir um acampamento, foi uma das coisas que meu pai foi. Meu pai tinha, nessa igreja dos irmãos, tinha um monte de igrejinha lá em Vilhena, né, Mato Grosso e Rondônia. Uhum. E meu pai dava muita aula lá. Uhum. Né? Tanto é que alguns anos depois que ele estava em Vilhena, ele saiu dessa fazenda, viu que era uma roubada. Uhum. Que não era o propósito original. Tal, e viu que o cara era meio, né, não vida torta, exatamente aquilo cara meio vida torta, e saiu, né? Então ele ficou só como missionário. Uhum. E aquelas fitas que eu falei para você que ele ganhava, que o pessoal dos Estados Unidos, a igreja de Houston, começou a sustentá-lo como missionário. Uhum. Lá o pessoal de Houston começou a sustentar ele aqui. Né? Então ele pôde largar o emprego dele e se dedicar totalmente a dar aulas, a ajudar essas inúmeras igrejas, né? E tem uma rodovia que corta Rondônia, né? Uhum. E aí várias igrejinhas nas várias cidades, então ele meio que pegava de segunda, ia passando, ia nas igrejas, dando aula aqui, ali, em todas as igrejas, depois voltava, né? E dava aula de domingo na igreja em Vilhena, né? E aí ele discipulava um dos irmãos lá, que acabou sendo o líder da igreja lá, um cara muito jóia, aprendeu muito da Bíblia, e toca a igreja lá hoje. Você tem contato com esse pessoal ainda hoje, não? Pouco. Você consegue, se precisar, você pode ter, mas a vida está afastando. Afastou. E eu não sei se é conveniente trazer isso agora ou depois, você que vai me dizer, sobre a relação com os Estados Unidos. Porque assim, eu vejo a relação do seu pai com os Estados Unidos e vejo sua relação com os Estados Unidos. Como é que isso aconteceu? Porque o seu avô, ele foi da Itália, foi lá para Nova York. Sim. E aí ele veio para o Brasil. Isso. E como é que o seu pai se ligou aos Estados Unidos? Tá, meu pai, missionários, de forma geral, dos Estados Unidos no Brasil, eles ficam um tempo aqui e... tipo 2, 3 anos aqui e 1 ano nos Estados Unidos. Okay. Isso é comum. Uhum. Né? Eles falam, ou vão para esse caso, hoje em dia fala-se divulgação. Ele está indo para lá fazer divulgação. Uhum. Né? Minha irmã faz isso. Então ela fica um tempo aqui, né? E depois ela vai para os Estados Unidos e fica um tempo lá nos Estados Unidos fazendo a divulgação, prestando contas, né? Do que eles têm feito aqui. Eles não estão aqui a não faço o que eu quero. Né? Então eles vêm aqui. Então, eles estão a Deus dará. Mas eles, sim. Mas estão se reportando às pessoas. Então eles ficam lá, fazem esses relatórios, esses reports, né? Uhum. E meu pai fazia isso. Então ele morava
do 0 aos 20 anos, ele morou lá 4, 5 anos, mas esporádicos. Né? Então, aí ele, eu acho que ele, 70 e pouquinho, ele estava com os seus 18 anos, se alistou no exército, estava louco para ir para o Vietnã, um dos poucos que estava querendo ir, né? Mas o Nixon estava sendo impeached e ele tirou o pessoal que estava em treinamento para trazer o pessoal de volta como né, uma tentativa de não ser... Enfim, eu não conheço muito política, mas isso que meu pai me falava. E não pôde ir por causa disso, que precisavam de vagas no quartel para poder receber o pessoal que estava no Vietnã, que estava voltando já. Então, a carreira militar dele durou né, o treinamento básico. Né, aprendeu... Bom, que não teria acontecido tudo o que aconteceu na vida dele, possivelmente se ele tivesse ido para o Vietnã também, né? Porque o Vietnã não foi uma das maiores guerras dos Estados Unidos. Não. Então, mas, enfim... Mas uma coisa que eu acho que eu perdi um pouquinho em algum momento. Seu pai ele estava, nessa época, nos Estados Unidos, querendo ir para lá, para o Vietnã. Isso é 1970, 70 alguma coisa. Isso. E ele estava nos Estados Unidos porque ele estava fazendo... Estava em furlough, que a gente chama, estava em divulgação. Entendi. Estava nesse ano de divulgação, estava lá. Entendi. Então, E aí essa vinculação dele aconteceu muito por causa desse período que ele esteve lá. Ele fez muitos relacionamentos. Esses relacionamentos eles duraram mais do que somente esse período. Sim. Então, E você? Por que a sua ligação com os Estados Unidos é tão forte? Fui criado nesse... Assim, os valores americanos... E essa igreja do Texas que a gente que eu me manda, eles são uma comunidade muito não fechada, mas muito forte. Eles têm um senso de comunidade muito grande. E os valores que eles incutem, né, de Deus, família e patriotismo muito forte. E eu cresci nesse ambiente, né? E a bandeira americana sempre estava em casa, né? Então era uma questão de... Então você tinha esse viés. Meu pai gostava muito disso, né? Então eu sou americano mais por osmose do meu pai. Não, né? porque eu falei, você é um texano. Ponto. Então, só não te registraram nos Estados Unidos. O pessoal dos Estados Unidos aqui, ó. Então eu cresci nesse ambiente, é por isso a minha ligação com os Estados Unidos é essa, né? Fui para lá por um período, fiquei 3 anos lá, né, de 2013, de 2015 a 2018, mas... Texas, não? Não, fiquei na Carolina do Norte. Mas eu gosto mais daqui do que de lá. É verdade? Verdade. Eu prefiro... A cultura deles é muito boa, mas você prefere o país Brasil do que... Sim. É interessante. Eu prefiro, é interessante. Eu achei que não ia ser assim. Você ia se adaptar muito mais. Eu achei que ia gostar muito mais de lá do que daqui e tal, mas eu tenho que confessar que eu tenho uma paixãozinha forte pelo Brasil. E pelo brasileiro, né? Então, talvez isso seja, e aí eu até estou colocando uma pitadinha aqui de espiritualidade nas coisas, talvez seja questão de chamado, de propósito, né? Porque assim como aconteceu com o seu avô, que fez toda essa caminhada para poder chegar aqui, quantas vidas foram abençoadas a partir disso, o projeto soberano de Deus, que a gente não consegue entender também, às vezes envolve ter você aqui e não lá, né? Sim. Então aí fica aquela história, tipo, eu coloco no seu coração uma coisa que faz muito mais sentido no Brasil do que lá. Então, isso faz muito sentido. A gente parece ser durão assim, mas a gente crê no poder sobrenatural de Deus e na soberania dele. Tá, vamos lá. Primeiro... Teve um camarada que deu um estudo na nossa igreja sobre soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, cara. Muito interessante. Interessante, bom, vale a pena ir lá, e tem lá gravado, vale a pena. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Exatamente, vai lá. É isso aí, ó. Eu vou deixar para vocês aqui. Eu fiz uma aula que ele está dizendo, a gente fez uma aula lá na igreja que nós frequentamos e tem esses conteúdos lá, para você dar uma olhadinha também como é que Deus ele age, como é que a gente acha que Deus ele age, né? Porque assim, as coisas mais interessantes é que quem somos nós para medir a Deus, né? Sim. A gente interpreta a partir dos nossos olhos, né? Mas ele é fantástico. Ô Nick, com os seus pais lá em Vilhena, eles vieram para São Paulo e eu já estou entrando já, eu sei que os seus pais, eles sofreram um acidente. E esse acidente foi em que local? Foi em São Paulo? Foi aqui? Não, Minas Gerais. Tá, conta para mim um pouquinho dessa história. Tá. Eu vou te falar o que eu sei. Okay. E você que está me ouvindo aqui também vai ficar exatamente na mesma página comigo. O que eu sei, tá? Vou dar um spoiler. Houve um acidente e esse acidente faleceu o pai
e a mãe do Nick, no mesmo acidente. Mas agora você vai saber como isso aconteceu. Vai lá. Como exatamente, a gente não. A batida em si, a gente. Tá, o acidente, a informação é que o caminhão deu um L, fez um L, né? Uhum. Eu entendo que era um caminhão de combustível, Uhum. e o ônibus bateu de frente com esse caminhão. Seus pais estavam dentro do ônibus. Sim. Esse ônibus era de quem? Era de uma empresa do Paraná. Esqueço o nome da empresa. Eram pessoas da igreja? O que era? Não. Só estava seu pai e sua mãe lá? Só estava meu pai e minha mãe, eles vieram e outras ônibus, pessoas? sei lá, não era Cometa, mas pegaram, não sei qual é o nome da empresa, mas pegaram um ônibus. Eles sempre vinham de avião, eles vinham de avião, não tinha passagem de avião. Minha irmã estava para ter o filho dela, eles estavam vindo visitar a gente, e pularam no ônibus. Ônibus regular, ônibus de linha. Isso, exato. E estavam vindo para cá, quando eu lembro até... Para cá para onde? Para Campinas? Para Campinas, sim, tá para Campinas. Estavam vindo para Campinas, acho que tem um vídeo de eu brincando com a Elisa. Elisa, né? Minha filha. A sua filha? Minha filha. Eu falando, ela chegou, pai, o vô não chegou ainda. Eu falei, filha, deve ter furado o pneu do ônibus, né? Aconteceu alguma coisa. Quem sabe, eu acho que o ônibus é capaz de ter batido até, né? O vô vai demorar um pouco para chegar. Não deu, 2 horas depois me ligaram, né? Olha, teve um acidente e o ônibus, né? Teve um acidente em Santa Maria, Minas Gerais, né? Divisa com Goiás. Bom, enfim, Minas, já estava no estado de Minas e desligou o telefone, falou só isso. Aí eu comecei a correr atrás. Mas como assim? Aí eu, liguei para a polícia rodoviária, liguei para o hospital, falei, olha, teve um acidente aí, assim assado. Não me falaram só que o ônibus bateu, mas os feridos foram levados para esse hospital de Santa Maria. Vocês sabem de alguma coisa? A mulher não sabia me informar nada. Aí eu comecei a falar, opa, peraí, né? É mais sério. Mas não me veio, assim, bateu o ônibus, bateu alguma coisa assim, quebrou um braço no máximo, um estilhaço de vidro, alguma coisa assim. Não tinha nem noção de que... Aí eu me veio, vou perguntar para ela se alguém morreu. Perguntei, ela não respondeu. Aí eu comecei a ficar preocupado. Ih, o que acontece, tal, não sei o quê. Liga para um, liga para o outro. Eu liguei para o consultório onde minha mãe trabalhava. E o doutor Nelson atendeu, a secretária atendeu o telefone. Eu falei assim, olha, eu tô sabendo que bateu o ônibus, né, não sei o quê. Eu sou o filho da doutora Ingrid. A menina começou a chorar. Aí eu falei, ih, rapaz, quem será que foi? Pensei assim, né? Qual deles será que foi? Aí o doutor Nelson atendeu o telefone, cara, super gente boa, né? Eu falei, doutor Nelson, você sabe uma coisa? Ele falou, eles estão em óbito. Simples, seco, graças a Deus falou desse jeito. Nick de ser. Pum, eles estão em óbito. Aquela... Você nem sei o que você sente na hora. Puf, uma pancada, né? E você... Aí você não sabe, você chora, o que você faz, né? Enfim, aí minha irmã estava em casa, falei com ela, né? E aí eu tenho que dar graças a Deus pela estrutura que a gente tem de comunidade, né, na igreja. Foi primordial para sustentar a gente nesse uma linha tempo, de comunicação começou a se estabelecer, cara, uma linha de oração pela família. Cara, em coisa de meia hora, os pastores já estavam em casa. Um dos irmãos estava cuidou do translado de corpo, tudo. Foi, eu sei que um monte de gente, eu não vou mencionar nomes, que um monte de gente ajudou de várias maneiras. Eu sei que o corpo deles foi queimou, carbonizou totalmente. O caixão chegou aqui, eu fazia assim no caixão, né? Balançava, só tinha osso lá dentro. Então teve que fazer DNA, um monte de gente dessa área científica ajudou a gente em relação a isso, né? Das pessoas lá de Minas Gerais, né, já tinha vindo para a igreja aqui, era amigo do pessoal, né, aqui da Unicamp e facilitou algumas coisas assim. Aí outros irmãos cuidaram. Nossa, o cuidado que a igreja teve com a gente foi fantástico, foi gostoso de ver, né, o cuidado que eles tiveram comigo. A gente vê o cuidado que Deus tem, né, da minha irmã estar junto comigo naquele momento, né. Ela já estava aqui, né, não teve que sair da mata e vir para Campinas para
já estava aqui, então a gente vê Deus até nesses, né, nesses detalhes né? Cuidando da gente, né, a gente estando junto. E tem coisas que a gente não entende por que acontece, por que morreram, aquele, sabe, novo e tal, assim, mas isso não questiono, não, né, assim, às vezes eu não entendo, mas O Nick, veio para mim uma história e eu preciso ver se ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira. Que houve o acidente, parece que a sua mãe ficou presa nas ferragens e o seu pai poderia ter saído do ônibus. Já ouvi essa história. Não posso confirmar se ela é verdade ou não. Né? Eu ouvi essa história também. Me falaram, ela ficou presa, ele teria ajudado algumas pessoas até a sair do ônibus. Minha mãe falava, como que é? O pessoal fala, conta, corta, Timão. Aí vai embora, Timão, vai embora. Não, aí ele falou que não e ficou lá e né, acabou ficando com ela e morrendo com ela. Não sei se é verdade ou não. Né? Essa história Você não chegou a procurar pessoas que estavam naquela ocasião para poder saber disso. Não, até que não foi. Porque foi essa história que veio e veio muito tempo atrás já para mim, dizendo, olha, esse é um casal que o marido, ele preferiu ajudar pessoas e ele preferiu morrer com a esposa dele, ao lado da esposa dele. É a história que eu não imagino algo diferente. Minha mãe sem meu pai até consigo imaginar. Meu pai sem minha mãe seria algo estranho de ver. Minha mãe, sei lá, viajava, fazer qualquer coisa. Meu pai ia pra igreja, ficava perdido, assim. Não que ele ficava sempre com a minha mãe junto ali, mas quando ela não estava, ele ficava, né, perdidão, tal, né? Então, é bem possível que seja verdadeira essa história, né, que ele tenha ficado lá e preferido o jeito que ele era, o cavalheirismo dele, né, do jeito bruto, mas cavalheiro dele, eu entendo ele ter ficado lá para acompanhar minha mãe nessa promoção. Isso para mim, acho que é o ponto alto da história, porque a gente tinha conversado meio rapidamente por WhatsApp, inclusive, falar para você participar desse quadro que chama-se Ponto de Virada. E você falou para mim assim, cara, eu sou um cara que não tem um ponto de virada, né? Eu vejo pessoas que você entrevista aí que aconteceram coisas na vida delas que mudaram tudo, e eu não tenho essa mudança. Mas assim, eu vejo que você, e agora pegando o exemplo do que você acabou de trazer sobre o comportamento do que pode ter acontecido com seu pai, eu vejo que você foi criado com valores muito... vou usar o termo do interiorzão meio, tutano, sabe aquele negócio meio, o negócio é bruto, é assim, bruto, assim, rústico e sistemático. É isso, bruto, rústico e sistemático. Fio de bigode, se eu falei que eu vou fazer, tá falado, você não precisa ficar falando 2 vezes comigo, eu vou fazer. E esses valores, eles não surgem de uma hora para outra. O seu pai não pode, ele pode não ter tido apenas esse rompante de dizer, não, aqui eu vou fazer isso agora. Não, isso daí ele vem da vida inteira. E isso faz com que chegue a sombra do seu pai e o comportamento dos seus pais veio sobre vocês, filhos, que faz com que você seja do jeito que você é hoje em dia. Que eu até pintei um pouquinho com as minhas cores um quadro de quem é o Nick. Você falou, eu acho que eu sou mais ou menos isso daí. É a minha percepção sobre você. Então, assim, o legado do seu pai para você, o que você acha que foi? Esse jeitão de ser, eu imagino, sabe? Eu acho que não imagino ser filho de outra pessoa, né? Mas eu agradeço muito ao meu pai por ter incutido em mim esses valores, esse que a gente acabou de falar, esse jeitão de ser. Eu acho que isso aí é uma das coisas que eu tenho que agradecer ao meu pai, né? Eu sou quem eu sou hoje bastante por conta dele. Não que minha mãe não tenha me influenciado. Claro que né? Minha mãe era... Seu pai e sua mãe, na verdade, eram uma entidade, né? Era uma coisa só, né? Você acabou de me dizer alguma coisa que eu vejo complementarismo. Você está falando, não são 2. É uma só, né? Uma só carne. Exatamente. Então, eles eram, assim... Minha mãe, do jeito dela... Nossa, eu lembro a primeira vez que eu dei aula na escola dominical. Eu, na minha ignorância, tinha um monte de aulas de estudo para escolher, qual que a gente queria escolher. E o único livro à disposição era Efésios. E eu, para assunto, eu prefiro mais, né, pegar um livro ou um personagem e fazer. Eu tinha Efésios. Eu falei, eu pego Efésios. Um dos pastores olhou assim, corajoso você, hein? Cara,
quando eu comecei, depois que eu falei isso aí é em 1900 quando eu comecei, a primeira aula, que ainda acho que não tem gravado, ainda bem que não tem gravado, porque foi horrível. E eu cheguei, né, vou fazer fezes. E minha mãe foi prestigiar, né, minha aula. E ela chegou, nossa, Nicão, né? Eu falei, o que você achou? Assim, nossa, para ficar ruim tem que melhorar muito, muito. Né? Então ela era bem direta, bem ao ponto, ela tinha esse negócio. Eu tive o privilégio de crescer com algumas mulheres especiais. Né? Minha mãe, a Maria Sgnolf, a tia Giane de uma um pouco mais quieta, né? Eu cirúrgica, era amigo, né? Mas era cirúrgica. assim, eu era muito amigo do Klaus. O melhor amigo meu na infância foi o Klaus. Então eu vivia na casa dos Sgnolfs. Né? E a tia Maria também foi uma mulher. E ela e minha mãe eram melhores amigas também. E foi muito importante. Já imagino como seja o jeito da sua mãe. Então, sabe? Então você tinha assim, esse jeitão muito sincero, muito honesto, né? De ser direto ao ponto. Não tem, esse que é o ponto. Não tem eu acho. Você sabe o que quer. Sim. É muito claro. Gostei, não gostei, sim. Tá bom, tá ruim. E ela tinha um humorzinho inglês também, que, né, gostava de dar umas alfinetadas, uns negócios assim, mas era muito interessante. Foi eu sou muito grato a eles pela educação que me deram. O que você... Isso é uma pergunta bem estranha, mas você vai entender. O que você mais sente falta dos seus pais hoje em dia? Além da presença, do contato com eles, né? É interessante que a gente a morte, né? Para quem fica, a gente é muito egoísta. A gente não quer que as pessoas vá. O cara foi promovido, o cara tá no céu, tá na eternidade com o Senhor. Quer mais o quê? Quer mais o quê, né? E a gente quer que, não, vem aqui ficar comigo, né? Porque eu, né, tô com saudade. Mas eu acho que seria a questão deles verem o que a gente fez com a nossa vida. Né? Que você se tornou. Isso, ver meus filhos, né? O que eles têm, o que ele começou e a gente continuou. O legado que a gente tem deixado, né? O que a gente tem feito no acampamento, o que a gente tem feito com os nossos filhos, o que a gente tem feito na igreja, né? Mas, de novo, muito egoísta da nossa parte querer que eles... Né? Mas você não ouviria da parte da sua mãe assim, para melhorar... Tem que... isso aí. Agora, vamos de você e da Camila para os teus 3 filhos. Como é que você cria os teus filhos, educa os teus filhos na mesma forma como você foi educado? Não. Sim, desculpa. Sim, eu educo eles da mesma forma que eu fui educado. Eu tento educá-los... Tudo que a gente vai fazer tem que ter... Olha, a autoridade não sou simplesmente eu. A autoridade é o Senhor, né? É o princípio de Deuteronômio 6, incutir a palavra de Deus na cabeça dessa molecada. Eu acho isso muito importante. Quantos anos tem cada um deles? Eu não peguei. Elisa tem quantos? 20. O Arthur 18. 18. E o Temi tem 12. 12. Você tem um adolescente ainda. Um pré-adolescente, adolescente. Isso, tá. Né? Então a gente tem que incutir, eu acho que o mais importante é incutir. Isso aí foi feito comigo. Né? Meu pai, ele falava muito no carro comigo, né? A gente viajava bastante e depois eu comecei a trabalhar com ele com uns 15, 16 anos. Eu trabalhava com ele, fazia as detetizações, então a gente andava muito no carro e ele falava muito, né? Me discipulava muito no carro, né? Então a gente conversava muito no carro. Com as crianças, eu acho que eu converso menos com eles do que meu pai conversava comigo, né? Eu passo menos tempo com eles do que meu pai passava comigo, mas tento incutir neles essa doutrinação do amor pelas escrituras. Meu pai tinha um combinado comigo, ele me dava um Walkman e pilha à vontade para usar o Walkman, mas eu tinha que ouvir pelo menos uma mensagem por dia. Aí depois, se eu ouvisse uma mensagem, você pode ouvir o que você quiser, música, tal, a gente gostava, eu sempre gostei muito de música, né? Mas eu ouvi, então, cara, cresci, e isso fez uma diferença na minha vida, né? De estar constantemente ouvindo a palavra de Deus pregada de uma forma que eu entendo ser a forma mais correta, versículo por versículo. Então, esse camarada nos Estados Unidos, esse pastor lá, ele pegava, vamos estudar Romanos, pegava o versículo 1,
Capítulo 1, versículo 1, versículo 2, pá, 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 pá. Acabava Romanos, agora vamos estudar Gênesis, vamos. Pá, 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 pá. Então, fazia isso. Então, você tinha esse contato constante com a palavra de Deus, e eu acho que isso é, como eu já disse, na questão do acampamento, é transformador. Isso vai transformar. Mas você, o mundo que você cresceu é um mundo totalmente diferente do mundo que os seus filhos crescem. Sim. Isso, como nós fomos diferentes dos nossos avós, dos nossos pais e assim por diante. Como é que funciona a parte educacional deles e como é que funciona? Tá. O Arthur e a Elisa, eles estudaram em várias escolas diferentes, eram pinga-pinga, fizeram Garatuja, escolinha de criança, né? Daí foram para Colégio São Conrado, depois foram para o Santana, depois foram para o Notre Dame, depois fomos para os Estados Unidos. Quando a gente voltou dos Estados Unidos, a situação financeira não era a melhor. E a questão, procurando algumas escolas, a gente percebeu que os valores das escolas também não eram os melhores. E a Camila estava começando a ajudar a Diane com o Classical Conversations aqui no Brasil. Classical Conversations é um método de estudo, né, homeschooling. Certo. E a gente começou a fazer isso. Então, o Arthur e a Elisa pegaram aí os seus últimos anos de formação no homeschooling. O Temi já começou, ainda faz o homeschooling, né, faz o Classical Conversations mais cedo. Né? Então, desde cedo. Isso para mim é muito difícil, né? Pesado para a Camila. Desafiador. E quando eu falo que eu sou um cara bege, né, comum, a Camila é extraordinária. Ela faz trabalha na multinacional, é uma excelente dona de casa, né? Faz tudo que ela faz. Ela cuida das crianças, dá aula para o Temi, né? Ainda tem tempo para fazer pão, né? E vender pão. Nossa, eu olho para ela e é uma pessoa extraordinária, né? Diferente, né, do eu que sou mais ordinário. Mas, enfim, ela hoje dá aula para o Temi é difícil, mas eu entendo ser extremamente necessário hoje essa questão não que todo mundo tem que fazer homeschooling, sim, mas se você não faz homeschooling, o esforço que você tem que fazer para desconstruir a informação que a criança recebe na escola e construir o que a criança deveria estar ouvindo é muito maior do que se ela estivesse estudando em casa. Então eu vejo lá as frases que o Temi vai fazer lá, né, alguma lição de português lá, né? Jesus é o meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então faz a análise sintática dessa frase. Na escola você não vai ter isso. De modo algum. Entendeu? Então a criança já está inculcando, né, isso aí. Então isso é muito mais fácil de fazer isso, né? Aí as matérias como história, geografia, né, nem se compara. A gente passa um currículo, mas com uma visão histórica, né, onde você entende que Deus é soberano, que Deus está no controle das coisas, que por mais bagunçado que esteja, isso a gente não aprende na escola, né? Então eu acho muito importante isso, né? É muito mais fácil você criar uma cabeça pensante quando você pode ter esse tipo de abordagem. Você não tem que desconstruir o que ele aprendeu na escola, sim. Aquele, não vou falar errado, aquele ponto de vista, sim, né, nocivo, do ponto de vista que a gente tem, né? E aí construir outro. Né? Então você já coloca aquilo que você entende sendo correto, né, e vai construindo a partir daquilo. Exato. Então fica... Nick, e quando a gente fala voltando um pouquinho agora, sobre a ocorrência dos seus pais, o que isto mudou de modo prático na tua vida? Modo prático? Pouco. Assim, modo prático, assim, não mudou muita coisa. Eu falava assim, meu pai, quando ele estava, uma vez que ele foi para lá, ele deixou a empresa de detetização aqui, na marcenaria eu comecei, depois que ele tinha ido para lá,
convidei um amigo meu, marceneiro, para começar a trabalhar comigo, mas eu já estava tocando a minha vida aqui sozinho, sem meu pai. Meu pai começou, me deu todo, né, a detetizadora era dele e tal, e me deixou tudo, mas eu já estava tocando tudo aqui sozinho. A gente conversava categoricamente uma vez por semana, né? Quinta-feira, hora do almoço, lá para 1 hora, meu pai me ligava e a gente conversava um pouco. Ou então, ele inventava, de vez em quando ele inventava horários alternativos, eu ligava assim, Nicão, como que é mesmo para você usar o computador aqui? É Ctrl+C, Ctrl+Q, né? Aquele que copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, pai. Né? Aí começava, né, já, ele usou essa desculpa várias vezes para conversar com a gente, né? Mas ele não tinha mais aquele, assim, toda semana conversava, quando ele vinha para cá era uma delícia. Mas você já estava conseguindo tocar as coisas, já tocava a minha vida sozinho, né? Eu não conheci seu pai. E não conheço você. Eu estou conhecendo você hoje aqui junto com as pessoas. Mas eu tenho a impressão de que você é a versão 2.0 do seu pai. Você é o Timão continuação. Ok, ou 0.5, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Assim, muita gente lá em Souzas, né? Então, muita gente me chama de Timão, Timãozinho, né? Que o nome do meu pai era Timothy, né? O nome do meu filho era o Timão, conhecido lá em Souza, mas muita gente me chama de Timãozinho. Um monte no acampamento, pessoas que não vão lá há muito tempo, falam, olha pra mim, pô, você tá a cara do seu pai, rapaz, você tá igualzinho ao seu pai, até o jeito de sentar, o jeito de falar, né? É muito parecido com o do seu pai. Eu me olho no espelho, o que você tá fazendo aqui, pai? Né? Estamos chegando Vocês parecem fisicamente também? Fisicamente parece. E eu acho que, além de fisicamente, é o jeito eu peguei muito do jeito dele. Assim, claramente, eu entendo que não houve um ponto de virada, como a gente faz nos episódios aqui, de uma ocorrência que fizesse com que tudo se tornasse novo. Uhum. Só que, claramente, tem uma passagem de bastão aqui. Tem uma passagem de bastão muito interessante. Assim, a impressão que dá, e aí eu estou tendo aqui a liberdade poética para poder falar isso daqui, né? Uhum. Falar minhas besteiras na hora que a gente quiser aqui. Parece que o Senhor, ele construiu todas as coisas de modo que ele pudesse fazer uma passagem de bastão e recolhesse os dois e dissesse claramente assim, pode ir tranquilos que tem gente que vai tocar isso daí. Porque assim, o que eu não sabia sobre esse acampamento e assim, eu vejo até mesmo a proximidade que você fez no primeiro contato comigo, que existe algo a ser feito ainda e já existem coisas sendo feitas. E isto é a continuação, a obra do Senhor, através daquilo que foi plantado pelo seu avô lá em 1958, 50 e pouco. Ela continua viva e ela continua mais do que viva, ela continua ainda nas mãos de pessoas que têm os mesmos princípios e valores. Absolutamente. E é interessante, talvez você nem perceba isso daí, ou talvez perceba. Você está construindo com os seus filhos os mesmos princípios e valores, para que a passagem de bastão também aconteça no momento oportuno. E isso não é uma coisa que você faz um plano de sucessão e chama uma empresa para poder fazer isso daí. Deus está fazendo esse plano de sucessão com vocês. Mesmo porque eu não teria capacidade de fazer isso. Não tem como. Até porque, mesmo em planos de sucessões, que as pessoas contratam empresas, consultorias, esses planos de sucessão, eles falham. Você vê as empresas que são empresas familiares não conseguindo se profissionalizar, isso não acontece. Porque são pessoas diferentes, com variáveis diferentes na composição da sua vida, da sua formação, que você acabou de falar agora há pouco, que você está formando com os mesmos valores ainda. Então, assim, o que é interessante é que o primeiro ponto de virada, aonde o ponto de virada, se é que eu posso usar um ponto de virada, foi, na verdade, uma passagem de bastão. Concordo. Uma passagem de bastão, falou assim, olha, tá aqui, ó. Hoje eu comentava com a minha esposa, em relação a uma determinada pessoa que está hospitalizada, muito, muito mal, e eu disse para ela o seguinte, eu falei, é interessante que nós lutamos tanto contra aquilo que vai nos dar aquilo que a gente tanto quer. A gente luta tanto contra a morte, e é exatamente por ocasião da morte que nós vamos nos encontrar com tudo que a gente quer na nossa vida. Amém. Isso é interessantérrimo, né? É fantástico. Então, quando a gente enxerga isso na perspectiva, a gente sai um pouquinho e olha assim, como o Eterno olha, né? Ele fala, eu fiz aqui,
eu consegui construir uma... Consegui não, Deus não consegue, Deus constrói. Ele construiu uma história daquilo que havia acontecido na Itália. Essa história veio foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil e continuou. Isso é um legado que está sendo passado, né? Então, assim, os valores que eu identifiquei na minha proposta no começo para você, eles ficam muito claros para mim. Eles são muito claros aqui. Assim, e isto vem muito ao encontro da história toda desenvolvida e daquilo que Deus já fez, está fazendo e vai continuar fazendo. Então, assim, eu acho que você não é tão bege assim como você acha que você é. Eu acho que o que você tem é uma história perene. Ela é construída continuamente, mas ela é construída com bases muito boas, né? Porque, diferente da maioria das pessoas com qual eu conversei e até da minha vida, você teve árvore cristã pelos dois lados. Sim. Pelo lado dos avós paternos e dos avós maternos. Eu acho que Deus pega as piores pessoas e coloca nessas árvores aí, né? Nessas raízes aí, que ele sabe que se não tiver aqui, né, vai dar ruim. Né? Então ele pega as piores almas aí e coloca nesse ó, que isso aí vai ser mais difícil ele escapar, né? Não tem outro caminho. Então mas você sabe que uma vez eu falei para um colega, o colega falou para mim assim, Rony, você está me dizendo então que você sem Cristo, você é um pecador contumaz. Eu falei, cara, eu sou muito pior do que você imagina que eu seja. Eu realmente preciso de Jesus. Ele falou assim, você precisa da religião, então? Eu falei, se você entende que isso é religião, sim, eu preciso da religião. Se você tirar Cristo de mim, eu não valho nada. Mas não é que eu não valho nada, eu sou mau. Eu consigo fazer coisas más. E aí, certa vez, ele falou assim, mas então por que você acha que o Senhor, na época eu até pastoreava, isso em 1998, 99, ele falou assim, por que Deus, você acha que foi Deus te usa para poder pregar o evangelho? Eu falei assim, porque na época tinha, né, o desafio Homo. O desafio do Homo não sei se você se lembra disso, o Homo ele pegava as roupas mais sujas, e aí mostrava... lavado por uma máquina gigante, mostrava que aquilo estava limpo. Então Deus ele pega as coisas que realmente não faz sentido, aquilo que você fala, cara, esse cara não é o cara para isso. Porque ele não precisa de você. Ele pega as coisas loucas do mundo. O evangelho é loucura. Ele é loucura. Então Deus ele precisa de pessoas. Ele precisa, a palavra está errada. Deus ele traz pessoas que realmente ele fala, isso daí não vai dar nada. Ele fala, é isso que eu quero. Ele pega o Gago, ele pega... Pega Abraão, Gideão, pega duas tranqueiras, você pega duas tranqueiras e dá oportunidade dessas tranqueiras. Você quer me servir? Você quer ter o privilégio de me servir? Né? E se você enxerga dessa forma, é muito legal. Né? É muito bom ver essas coisas todas, esse ponto de virada, de passagem de bastão, dizendo assim, eu consigo enxergar o seu pai entendendo claramente, chegando diante de Deus, falando, mas como é que faz? Você não está entendendo, está tudo pronto. Está tudo acontecendo aqui, está tudo ali, está tudo em ordem. Descansa. Essa aula que você deu na soberania de Deus, você consegue descansar, né? Davi, quando escreve o Salmo 23, estava passando um perrengue, mas ele fala, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Né? E quando meus pais faleceram, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Né? Não vai, meus pais não estarem aqui, não vai fazer falta. Né? Por mais que a gente vive numa sociedade extremamente capitalista, né? Mas se eu não tiver dinheiro, nada me faltará. Eu tenho o que eu preciso. Né? Não estou não falo para ser displicente nem nada assim, mas né? Mas se você tem o Senhor, não deve nada deve faltar. Não precisa faltar. Tudo isso que você falou, que você acabou de falar, né? Deus está no controle da situação. Né? A gente consegue complicar a situação, né? Mas Deus está no controle dele. Deus deixa a gente se complicar. Eu acho que Deus dá corda para a gente se complicar. Não, vai lá. Você quer andar sozinho? Você quer se complicar? Não, vai aí, se complica. Né? E ele deixa. Né? Mas também a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está ali prontinho para te puxar de volta, para te chamar de volta, para te dar umas pancadas quando você precisa de umas pancadas Só não bate na cabeça. Na cabeça não. Mas sabe o que é muito rico isso daí? É entender o seguinte, né? Existe um processo, são dois processos. Um é o de obedecer, o outro é de confiar. O obedecer é aquele que você obedece porque você teme.
O confiar é aquele que você consegue vencer já todos os desafios, porque você já teve tanta experiência que se fala assim, eu confio. Sim. Eu confio, ele vai suprir. E ainda que ele não supra, ele continua estando no controle de todas as coisas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nisso piamente. Que recado você dá para as pessoas que estão assistindo a gente e que podem ter passado por momentos difíceis, talvez não sejam perda de pessoas, talvez seja perda de emprego, talvez seja situações diversas e que faz com que toda essa conversa que a gente teve aqui tenha alguma conexão para elas, e o que você deixaria para elas? Acho que um grande diferencial, né, que eu tive foi a palavra de Deus. Então, o conselho que eu dou, né, é o conselho que a Bíblia dá. Não sou eu que estou falando, então a autoridade não é minha. Né? Você quer ser bem-aventurado? Medita na lei do Senhor dia e de noite. Não anda com o ímpio. Né? Não se assenta na roda do pecador. Não anda com o pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Então, medita na lei dia e de noite. Isso faz diferença. E não é você fazer um devocionalzinho 15 minutinhos. É você estar constante, pensar da forma que Deus pensa, que Deus gostaria que você pensasse, conhecer a palavra de Deus o suficiente para conseguir, em todos os momentos da sua vida, relacionar a decisão que você vai tomar com a palavra de Deus. Isso aí, né, eu tento viver a vida assim, né? Seja, vai pagar um funcionário, por um versículo que vem à minha cabeça. Né? Como que é o digno é o trabalhador do seu salário, né? Outro versículo que me vem à mente quando eu vou pagar meu funcionário é quem não quiser trabalhar, quem não quiser trabalhar, que não coma, né? Então, às vezes, tem o cara que não quer trabalhar e hoje em dia a mão de obra está complicada, mas tá entendendo? Uhum. Tudo tem um versículo. Toda vez que você vai cantar um corinho, eu entendo que a palavra de Deus tem que ser vivo na sua mente. Eu acho que às vezes falta isso. Hoje o pessoal... talvez porque eu me vejo, né, por causa da tecnologia, extremamente preguiçoso, né? Eu lembro de moleque que conhecia muito mais versículos do que conheço hoje. Porque hoje, se eu precisar de um versículo, eu conheço o versículo, mas não sei a referência, tal, vou no celular, Google. Pego lá, pum, tá lá, né? É mais fácil. Então, mas a questão a palavra de Deus tem que estar... tem que ser o cerne das nossas decisões. O meu conselho o conselho meu não, o conselho do Senhor para nós, né? Nick, então... você é o mais colorido dos beges. Se uma pessoa quiser conversar com você, eu sei que você tem, não deve ser um cara muito apegado a mídias sociais, essas coisas assim, mas você tem mídia social? Instagram? Eu particular, não. Eu tenho da marcenaria. Tá. Pode me achar lá no... Tá. Você sabe da marcenaria? Eu de acho cabeça? que Se você não souber, eu coloco. Marcenaria Lipse. É isso? @marcenaria Lipse. Isso, @marcenaria Lipse. Tá bom. Né? A gente está lá, esse aí eu vejo. E telefone meu, né? O WhatsApp. É o que a gente mais... Encontrar você, é isso aí. Ou então passa lá em casa, toma um café lá. Sempre tem uma aguinha, um cafezinho, a gente consegue passar. Uma coisa, eu não cheguei a combinar isso com você, mas é bom. Tem algum livro que você tenha lido que te chamou a atenção, que você fala, cara, gostei desse livro? Não. Não? Não. Nenhum deles eu tenho lido bastante a Bíblia ultimamente. Uhum. Eu tô lendo ela de cabo a rabo de novo, né? Pra te falar, livro, eu leio pouco. Uhum. Não sou. Uhum. Eu leio a Bíblia, eu ouço muitas mensagens, mas eu não sou um cara de leitura. Ler. Não, tá. Não. Série, isso pode ser cristão ou não cristã? Tipo, alguma série, filme que você falou, cara, esse filme aqui é legal, essa série é legal. Eu gostei muito de Band of Brothers, né? Aquela da Segunda Guerra Mundial, muito interessante. Tá ainda ativa? Eu acho que tá no HBO ainda. Tá. Né? Muito interessante. Aí eu gostei, outras séries que eu gostei, mas aí é quase uma perda de tempo, né? Aquele do químico lá, que é... o Breaking Bad. Breaking Bad, muito interessante. Eu achei interessantíssimo ali. A questão do camarada se deixar levar,
pelo pecado. Sim. E se você deixar, você fica mal. Né? Mas isso é o princípio do plantio, né? Você vai plantando. E é bem isso, né? E o cara, o potencial da maldade está lá. Sim. Né? Então, eu achei interessante. Eu gostei dele por causa disso. O paralelismo é isso, vai ver o que o cara virou, né? Isso, né? E tava lá o tempo todo. O cara sempre foi mal. Ele só deixou aquilo lá aflorar. Né? E eu penso na minha vida que se eu deixar, eu também posso ser extremamente mal. O que você falou, né? Se não tiver Jesus, se você não está se disciplinando para não ser preguiçoso, para não ser mentiroso, para não ser... Você vai ser. Né? Você vai para esse caminho. Fácil. Eu acho que assim, o cristão que entende que tomar a cruz e seguir a Cristo significa eu tenho que morrer, cara. Eu tenho que morrer, mas eu tenho que morrer todos os dias, porque todos os dias eu quero nascer muito forte. A carne quer dominar, né? É isso, tá ali diante de Cristo pedindo recursos para poder nele viver para ele, né? Cara, é muito agradável a conversa com você. Eu não sei se você sentiu assim, mas eu senti que o tempo passou rápido pra caramba. Sim, eu estava vendo agora no relógio. Já passou bastante. Só te agradecer por esse teu tempo. É muito agradável conversar com você. Acredito aqui até, espero que um dia a gente possa ver se isso fez sentido ou não, que nasce uma amizade da minha parte para com você. Sim. Saiba que tem muito, muito carinho, respeito pelo que a tua história. Espero que a gente possa andar juntos também, já que nós somos membros da mesma igreja, mas a pessoa fala assim, mas como é que pode ser membro da minha igreja e não se conhecer? Vem na nossa igreja, você vai ver como é fácil acontecer isso daí, né? A igreja é grande, não dá. Então, você que está assistindo a gente até agora, meu pedido para você é sempre o mesmo, que você curta aqui esse episódio, que você compartilhe com pessoas, porque quando você compartilha a partir daqui do YouTube, o próprio algoritmo, ele reconhece que isso é uma coisa boa, que as pessoas estão compartilhando. Se você se inscrever aqui no canal, isso ajuda a gente também. Se você também quiser fazer com que nós sejamos seguidos por outras pessoas, vai lá no nosso Instagram, ObvioCast, _, @ObvioCast _, e ali a gente sempre vai colocando alguns cortezinhos de tudo isso que a gente está fazendo para você saber quando sai um novo episódio, algumas chamadas, alguns cortes de impacto que a gente coloca ali também é importante. E, na medida do possível, esteja orando por nosso projeto, esteja colocando a gente em oração também para que outras pessoas possam fazer parte dessa mesa, como o Nick esteve conosco nesse momento, compartilhando da sua vida para que você possa ser abençoado. E eu tenho trazido números aqui, Nick, pouca gente sabe. Nós somos hoje no Brasil 66 milhões de evangélicos. Só que um dos podcasts evangélicos com maior número de inscritos tem 3 milhões, 2 milhões e meio. E isso é uma coisa nova. A gente precisa começar a consumir mais esse conteúdo. Até para que aconteça aquilo que você acabou de comentar, que é você encher-se daquilo que realmente vale a pena. Se você puder encher-se de conteúdos que fazem bem para você, todo o teu corpo irá bem, né? Amém. Toda a tua alma. É isso que interessa. Muito obrigado pela tua presença aqui, Nick. Muito obrigado por você nos acompanhar. E a gente se vê nos próximos episódios aqui no canal ObvioCast. Valeu! Valeu!